Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre competências socioemocionais ou inteligência socioemocional. Nós temos um documento bastante importante na educação, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Que é isso, afinal de contas? Ele é um documento muito relevante, tá? E ele é necessário para que a qualidade da educação se garanta. Tá? Para que o currículo escolar garanta minimamente um conhecimento para todas as escolas, tá bom? E ele inclui vários nortes, e um dos nortes que vem bem nítido nesta BNCC são as competências socioemocionais. Basicamente, a metade do documento se baseia na competência socioemocional. Além da gente aprender português, matemática, ciências, é necessário, segundo o documento, desenvolvermos habilidades como liderança, raciocínio lógico, trabalho em equipe, controle das emoções e muito mais. Isso será útil em diversas áreas da vida, tanto na vida pessoal, quer seja no seu relacionamento entre família, amigos, quanto na manutenção da sua vida lá na faculdade ou num curso que você vai fazer e até mesmo no seu emprego. Então, é uma competência que vai além dos seus dias na escola. É uma competência pela qual você vai usar o resto da sua vida, tá? Enquanto você for um trabalhador, uma pessoa que vive nesse planeta. Nas palavras de Maria Helena Guimarães, ela é secretária executiva do Ministério da Educação. Veja só o que ela disse. Ela disse assim: as competências do século XXI dizem respeito a formar cidadãos mais críticos, com capacidade de aprender a aprender, de resolver problemas, de ter autonomia para a tomada de decisões, cidadãos que sejam capazes de trabalhar em equipe, respeitar o outro, respeitar o pluralismo de ideias e que tenham a capacidade de argumentar e defender o seu ponto de vista. Ou seja, você pode defender o seu ponto de vista, argumentar sem ter que ofender ninguém. Bem interessante tudo isso. Bem diferente do que a gente vê normalmente. As pessoas, às vezes, para argumentar, defender um ponto de vista, muitas vezes elas acabam ofendendo as outras pessoas. Isso é bem complicado. As competências da BNCC, basicamente 10 competências, elas deixam 5 últimos itens para listar sobre as competências socioemocionais. Eu vou ler para vocês. As primeiras, basicamente, as 5 primeiras, elas vão falar do seu desenvolvimento cognitivo, do conhecimento que você tem que ter nas diversas áreas, né? Na ciência, na matemática, enfim, no geral. E do item 6 ao 10, basicamente, ele vai tratar sobre as competências socioemocionais. A competência de número 6, ela diz assim: compreensão das relações do mundo do trabalho e tomada de decisões alinhadas ao projeto de vida profissional, pessoal e social. Ou seja, está falando aí das relações do mundo do trabalho. O item 7, a competência 7, fala sobre a argumentação com base em dados, informações e fatos confiáveis para negociar, formular e defender pontos de vista e ideias. Ou seja, quando você vai defender o seu ponto de vista, a sua ideia, você vai defender isso com base em dados, em informações confiáveis, não numa fake news, por exemplo, né? O número 8, a competência 8, ela diz autoconhecimento e reconhecimento de suas emoções e das outras pessoas, com capacidade de lidar com elas e com a pressão do grupo. Então, você, para ser um cidadão que vive bem neste mundo, você precisa aprender a conhecer a si mesmo e reconhecer as emoções que você tem, né? Quer sejam elas positivas, negativas, reconhecer o outro nas emoções, os sentimentos dele, né? Lidar com pressão no grupo. Será que isso é fácil quando a gente pede um trabalho em grupo para vocês? Puxa vida, que complicado, não é? Não é fácil trabalhar diante da pressão do grupo. Bom, a competência número 9, ela fala exercício de diálogo, de empatia,
cooperação e resolução de conflitos, fazendo-se respeitar e promover respeito ao outro. Então, olha só, coisas aí bem complexas, né? Então, assim, simples, mas porém complexas de serem vividas. A competência número 10 diz da ação pessoal e coletiva, com responsabilidade, autonomia, resiliência, flexibilidade, determinação. Como falta hoje para os profissionais a determinação, né? De começar algo, de ir até o fim, de realmente terminar o que começou, né? De não olhar barreiras. É difícil, não é fácil. Confesso que é um desafio, eu passo por ele muitas vezes. Bom, como será que a habilidade socioemocional vai influenciar o seu futuro profissional? Vamos pensar sobre isso? A inteligência emocional, ela é parte fundamental do desenvolvimento do ser humano. Sentimentos e emoções têm recebido a atenção de educadores, psicólogos e outros profissionais envolvidos nessas áreas. As habilidades socioemocionais são cruciais em todas as atividades humanas, impactando inclusive o seu futuro profissional. Se você não desenvolver essas habilidades, você vai ser condenado a ter um futuro profissional, às vezes frustrado. A família, ela tem um papel muito importante em todo o processo do desenvolvimento dessas competências, podendo ajudar o aluno a ser um brilhante e valorizado profissional no futuro. E hoje a gente vê as relações familiares tão complicadas, né, afetando aí o seu futuro profissional. Se você tiver uma família estruturada, você tem maior chance de ter um futuro profissional mais brilhante. Mas vamos imaginar que você não tem essa família estruturada. Então você vai ter que correr atrás de outras formas para você ter esta competência adquirida, tá bom? Não é só a família, né? Bom, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho das habilidades socioemocionais. Elas compreendem uma série de competências que os seres humanos têm que ter para lidar com as suas emoções, gerenciar metas de vida e se relacionar com outras pessoas. Essas habilidades abrangem autoconhecimento. Será que você conhece a você mesmo? Seus defeitos, suas capacidades, suas habilidades? Essas competências falam também sobre empatia. O que será que é empatia? Vocês já sabem, empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Será que a gente é justo quando a gente decide, fala, faz as coisas? Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, fica mais fácil a gente ser justo com o outro. Essas competências também falam sobre espírito colaborativo. Como é que você é no dia a dia? Você colabora ou você não colabora, ou você é egoísta, né? Fala sobre resiliência. Essas competências socioemocionais envolvem a resiliência. Olha só a definição de resiliência. É a capacidade de superar obstáculos. Está associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas, de sobreviver e superar momentos difíceis diante de situações adversas e não ceder à pressão, independente da situação. Gente, ser resiliente é muito difícil. É você aprender com dificuldade, não ceder às pressões e falar, poxa, eu saí de uma dificuldade melhor do que eu entrei nela. Não é fácil, não é? Quando você olha para um soldado num filme de guerra, você vê lá um soldado e você fala assim, puxa, esse cara é um herói, ele é muito admirado, né? Ele é um soldado um guerreiro valoroso. Vamos pensar, será que esse guerreiro que você olhou, ele é uma pessoa que tem um cabelinho todo arrumadinho, uma pele toda lisinha? Certamente que não. Ele é um homem ferido, certamente tem cicatrizes. E assim é a nossa vida. A resiliência, ela só vem através das lutas. Um cidadão nunca se torna resiliente se ele nunca passar por uma dificuldade, por uma luta. Então a resiliência, ela é própria das lutas, das dificuldades, dos enfrentamentos. Então aquele guerreiro que a gente admira tanto,
é alguém que sofreu muito para chegar até ali, ser coroado. Olha, um guerreiro notável, ele passou por muita dificuldade. Então, as dificuldades, elas costumam ser nossas amigas. Às vezes a gente tem dificuldade de encarar isso, mas é uma grande realidade. Aqueles que aprendem com a dificuldade vão sair melhores, vão se dar melhor na vida. Aqueles que não aprendem com as dificuldades vão se dar mal na vida, não é? Então, eu tenho uma boa dica de um filme sobre resiliência. O filme se chama O Menino que Descobriu o Vento. Ele está na Netflix. Muito interessante assistir esse filme. Ele conta a história real de um menino de 13 anos chamado William. Esse menino vivia numa região chamada Malawi e era uma região muito pobre, muito seca, muito deserta. E ele não aguentava mais ver a família dele e os amigos dele passando por dificuldades. E havia muita seca naquela região e a plantação não se desenvolvia. E eles estavam assim, passando necessidades. E ele se matriculou numa escola, precisava pagar mensalidade e não conseguia, né? O pouco alimento que eles tinham, que eles queriam vender, né, para fazer dinheiro, não tinha mercado naquele momento. E a seca também foi apertando, o alimento foi acabando. E esse menino, ele se viu obrigado, ele e a sua família, a ter que fazer uma única refeição no dia, escolher qual refeição eles fariam, porque não tinha alimento para todas as refeições, vários problemas políticos no país, muito complicada a história. E ele vai criar e ele gostava muito de estudar, consertar rádios, era um menino muito curioso. E ele resolveu que ele queria estudar e ele pediu para usar a biblioteca da escola. E ele observou que o professor dele tinha uma bicicleta, tinha um dínamo, um aparelhinho que à medida em que a bicicleta rodava, né, ela gerava energia, né, e acendia a lâmpada da bicicleta. Lá não tinha energia elétrica, não tinha nada, era tudo a lamparina. E ele consegue construir, né, estudar sobre energia eólica, sobre como produzir energia a partir do vento, e ele cria um moinho de vento que vai gerar energia para tirar água de um poço. E essa água do poço irrigou toda a região, né? E irrigando a região, eles conseguiram plantar num lugar extremamente deserto. Me fez lembrar Israel, um pouco diferente, mas Israel é uma potência assim em termos de plantação, porque eles conseguem dessalinizar a água do mar. E esse menino, não foi isso que ele fez, mas também ele usou a inteligência, a capacidade aí de aprendizado, um menino de 13 para 14 anos, e conseguiu salvar da morte, da seca, toda a região dele. Filme lindo, vale a pena. Dei um spoiler aí, né? Spoiler que vocês falam. Mas vale a pena assistir, muito interessante, né? Um menino um pouco mais novo que vocês, mas muito resiliente, um menino fantástico. E é uma história real, muito bacana, tá bom? O menino que descobriu o vento, tá bom? Da Netflix. Pois bem, então ficou essa dica de filme para vocês, tá? Bom, continuando aí falando das competências socioemocionais, esse menino William tinha muita competência socioemocional, né? Vamos lembrar que nós somos seres sociais por essência, né? Então, se nós somos seres que vivem em sociedade, a gente precisa desenvolver habilidades compatíveis com a sociedade em que nós vivemos, para que a gente viva bem e construa relações saudáveis. Hoje a gente vê uma sociedade muito carente, né? Principalmente quando a gente pensa na relação familiar. Essa competência socioemocional não é bem desenvolvida na família hoje. Nós vemos assim famílias desestruturadas, que falta o diálogo, que falta a compreensão. Nós vemos assim, por exemplo, as inúmeras separações, os casamentos que não dão certo, que são frustrados, namoros que começam e se rompem pelo meio do caminho, justamente porque as emoções não estão boas. Porque se você estiver emocionalmente bem, vamos imaginar que você está namorando alguém ou
você é casada. Se as duas partes estiverem emocionalmente bem, souberem lidar com as emoções, os conflitos vão ser minimizados, muito minimizados, né? E aí vai haver menos sofrimento nessa área, né? Estou dizendo de uma área amorosa. Quantas dificuldades a gente tem entre amigos, brigas, às vezes amigos que são amigos de muito tempo, de repente, por falta de entendimento, brigam, se rompem, né? E causam tanto transtorno. Pessoas que vão trabalhar, não param no emprego porque não conseguem se adaptar às regras, às condições, às relações de trabalho, né? Então a gente vê as dificuldades relacionadas a isso, tá bom? As habilidades socioemocionais, elas são exigidas de nós o tempo todo, nas mais diversas circunstâncias, integrando os processos relacionados tanto a aprender, a conhecer, a ser, a conviver, a trabalhar. Tudo que você vai fazer, você precisa de habilidade nesta área. Nós não somos robôs, logo precisamos ter essas habilidades garantidas, né? Elas são habilidades muito típicas da nossa vida e elas precisam ser estimuladas e trabalhadas ao longo de toda a vida, durante todo o processo, né? Às vezes a gente depara com pessoas assim, você fala, nossa, como fulano mudou, ele era intolerante, ele era chato, estudamos juntos, ele não dava para conversar com ele, agora ele está diferente, porque ele conseguiu desenvolver aí uma habilidade socioemocional. Bom, nós vamos agora entender a importância das habilidades socioemocionais na carreira de uma pessoa. Vamos pensar um pouquinho, tá bom? Bom, a vida adulta, ela é marcada de muitas responsabilidades. Aí vocês vão pensar, uma carreira, mas ainda eu não estou trabalhando, mas você com certeza em breve quer trabalhar. Você fala, mas eu vou fazer minha faculdade, vai demorar ainda, eu não vou pensar nisso agora. Só que possivelmente você vai precisar, às vezes, de acordo com as condições da casa, da família, talvez você vá precisar trabalhar e estudar, né? E o emprego está cada dia mais difícil. Quem tiver garantido habilidades socioemocionais vai sair na frente, vai se colocar melhor no mercado de trabalho. Bom, em geral, as pessoas se capacitam profissionalmente através de uma formação acadêmica, de um curso, de uma graduação, de uma pós-graduação. Porém, somente ter conhecimento técnico não garante o sucesso na profissão, porque o percurso de qualquer carreira envolve, além das habilidades técnicas, envolve habilidades intrapessoais, de você com você mesmo, de você saber lidar consigo, e interpessoais, você saber lidar com as pessoas à sua volta. Se você não souber lidar com as pessoas à sua volta e consigo mesmo, possivelmente você vai se frustrar e a sua profissão vai sentir os efeitos desta crise. Eu tenho uma pessoa conhecida minha, um profissional brilhante, né? um jovem, vamos dizer aí, não vou dizer recém-formado, porque já tem um tempinho aí que ele está formado, né? E ele é um profissional na empresa dele excepcional, muito bom, muito capacitado e um salário maravilhoso. Só que ele, por frustrações da vida, acabou se envolvendo com drogas, com promiscuidade e fica dias fora de casa e volta todo sujo, rasgado, todo detonado. Então a empresa já mudou ele de setor, não quer mandar ele embora, não quer perdê-lo, por consideração, por saber que ele sempre contribuiu para a empresa, já na empresa há alguns anos, e agora é o momento que ele está vivendo uma crise terrível, né, de uma dependência química. Então ele já foi colocado numa área para ganhar menos, para não ser mandado embora. Então é complicado. Então você vê profissionais brilhantes que não estão conseguindo gerenciar suas emoções e a partir disso estão sofrendo as consequências. Então, quanto é importante as questões socioemocionais. Bom,
Além de dominar, como eu disse, o conhecimento técnico, você precisa também dominar sentimentos, emoções, que vão determinar a regulação dos seus comportamentos. E com um comportamento adequado você atinge objetivos, tá? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. A sua atuação também precisa incluir a sua atuação como um profissional, por exemplo, que você daqui a uns dias vai estar indo atrás de um emprego. Você precisa ter um relacionamento equilibrado com os colegas de trabalho e com as outras pessoas que estão envolvidas no ambiente profissional. Sua empresa tem clientes, tem fornecedores, e você tem que aprender a lidar com todas essas pessoas. Através da prática das habilidades socioemocionais, você vai conseguir identificar, gerenciar, solucionar problemas relacionados ao dia a dia de trabalho, ao trabalho em equipe. Bom, essas competências elas são muito úteis para planejar, organizar, tomar decisões e manter o foco. Muitas pessoas perdem o foco das coisas e por isso acabam não conseguindo ir avante, ir em frente. Para ter a dimensão da relevância dessas habilidades socioemocionais, basta a gente refletir rapidamente sobre o tipo de resposta e de comportamento que habitualmente nós temos diante de uma situação que nós achamos intensas, complexas. Como é que você se comporta quando você está diante de uma pressão, quando você está diante de algo que dá errado, que você precisa fazer, poxa vida, eu preciso fazer isso, mas isso não está dando certo. Como é que você se comporta? Você desiste, você chuta o balde, não quero mais fazer, desistir, ou você persiste, né? Você se irrita, você briga, você xinga, você esperneia, você faz o quê? Quando as coisas não saem como você imaginava, quando você é criticado, como é que você age? Tudo isso vai falar muito sobre as suas competências socioemocionais e vão dizer como é que você vai, a vida que você vai ter no futuro. Bom, suas reações podem influenciar de forma negativa ou positiva, tá? No seu desempenho lá no mundo do trabalho ou no relacionamento, enfim, ou até mesmo na faculdade. O que vai depender é a forma como você lida com as situações. Se a pessoa tem habilidades socioemocionais muito bem desenvolvidas, ao invés dela ficar gastando energia com uma coisa negativa, ela vai canalizar toda essa energia para resolver aquela situação, para aprender com aquela situação, tá? E sair melhor. Resiliência, lembra? Se a pessoa tem habilidades emocionais, ela vai lidar bem com a excitação, com a euforia, com a ansiedade, com tudo que vai trazer prejuízo, ela vai conseguir lidar de maneira bem positiva e tirar proveitos, tá? Hoje, as habilidades socioemocionais fazem muita diferença na contratação de um profissional, na manutenção desse profissional ali na empresa, na ascensão, se ele vai conseguir subir de cargo na empresa. Tudo depende de como o funcionário se comporta diante da sua inteligência socioemocional. Aliado a todas essas vantagens que eu citei, as competências socioemocionais, elas favorecem a construção de conhecimentos acadêmicos, tornando a sua vida muito mais sólida e eficiente. Bom, vamos pensar um pouquinho. Poxa vida, como é que eu vou desenvolver a habilidade socioemocional, tá bom? Nós vamos deixar isso então para um segundo vídeo, tá? Na sequência, nós vamos começar um segundo vídeo e nós vamos falar sobre este assunto, tá bom? Aguenta aí até a próxima etapa deste vídeo.